Olá amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Mais uma vez quero falar da educação. Falar de educação é o mesmo que colocar a mão no vespeiro, né? No Brasil é assim. E mais ainda, vou começar já provocando aqui, ó. Para fazer esse vídeo eu vou usar esse livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esse livro me ajudou muito a entender todo o estado de coisas, que não apenas a educação, mas todo o meio pensante do Brasil, como que funciona tudo isso, e me ajudou a me situar nessa história toda. Quem sou eu no meio da zona toda? Você tem que tirar esse método Paulo Freire de lá, que não levou o Brasil a progresso nenhum, muito pelo contrário. Viramos aqui, em grande parte, uma fábrica de militantes pelo Brasil. Bom, enfim, por ocasião das eleições agora, principalmente as eleições presidenciais 2022, de um lado Bolsonaro, de outro lado Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos aí uma ação coletiva e, pelo que me parece, coordenada de muitas escolas. Porque desmata a floresta, acaba com floresta, mata índio, entendeu? É fascista, sim. E vocês são um bando de fascistas. É isso que vocês são. E o Lula vai ganhar a eleição, entendeu? Vai ganhar. Vocês vão ter que engolir, porque ele vai voltar. Você gravou? Sociais. Lula lá. Quem tem um pouquinho de inteligência vai saber que o mundo só é bom pra ele se for bom pra todos. Só que os direitistas chamam isso de comunismo. Chamam isso de comunismo. É isso que eles chamam de comunismo. E sabe por que eles dizem que nós somos a favor de aborto? Eu já falei pra vocês, eu não sou a favor de aborto, eu nunca fui. A favor de legalização. Dessa menina que engravida, que é pobre, ela vai procurar garrafada para abortar. A riquinha vai lá pagar um médico para fazer certinho, para ela não morrer. Daí vocês acham que é os direitos que estão certos? Família tradicional, Deus, pátria e família, da onde? Da onde? Ontem mesmo aqui em Curitiba tivemos aí um episódio extraordinário. O diretor de um grande colégio, eu não vou citar o nome para não ter problema com esse vídeo aqui, mas todo mundo sabe de qual colégio eu estou falando, é só dar um Google aí que vai saber. O diretor desse colégio impôs aos alunos que aqueles que fossem às aulas com a camisa do Brasil ou de verde e amarelo teriam ali algum tipo de punição, talvez uma advertência, uma suspensão e coisas assim. O resultado, o que foi? Em grande maioria, os alunos foram com a camisa do Brasil, cantaram o hino nacional e aí sim, ainda prestaram ali o seu apoio público ao presidente Bolsonaro. Prosseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, a liberdade, desafio nosso peito à própria... Enfim, o tiro saiu pela culatra, um tiro no pé, né? É assim que se fala, do diretor desse que não é a primeira vez, viu? Faz muito tempo aí que esse colégio vem atuando lá atrás, material didático ali, com questão de ideologia de gênero, enfim, aquela coisa toda que quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando. Eu vou intercalar esse vídeo aqui com várias imagens recentes, tá? Não estou resgatando o arquivo, não. Imagens recentes de ação política dentro das escolas, dentro dos colégios. Mas e por que eu estou com o livro do Olavo de Carvalho aqui? O que acontece? Vocês sabem que eu entrei ontem, estava pesquisando, dando uma lida em material, eu entrei ontem no site do PT, primeira vez na minha vida que eu entro no site do PT, e lá o anúncio de um curso baseado em Paulo Freire para professores militantes. Existe um documentário extraordinário do Brasil Paralelo também, A Pátria Educadora, se não me engano são 3 episódios, assim, que aquela pessoa que assista aquele vídeo não tem como não ter uma visão claríssima do que fizeram com a nossa educação, né? Paulo Freire, em 2012, ele ganhou o título de patrono da educação
brasileira. E é justamente sobre esse episódio que eu gostaria de ler aqui para os senhores um artigo do Olavo de Carvalho, que ele fala justamente disso. Ele fala desse título concedido ao Paulo Freire. Então vamos lá. Título: Viva Paulo Freire, Diário do Comércio, 19 de abril de 2012. Tá? Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisa responder. Todo mundo já sabe que pelo critério de pelos frutos os conhecereis, o célebre Paulo Freire é um ilustre desconhecido. Então, Olavo de Carvalho aqui afirmando, categoricamente, de que pelo método paulo freireano de educação, nós não estamos produzindo absolutamente nada de bom com relação a essas áreas citadas aqui. As técnicas que inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, Porto Rico, entre outros lugares. Não produziram nenhuma redução da taxa de analfabetismo, em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta. Olha só que interessante isso. Isso foi no começo. A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores publicitários, corporativos e partidários, o choque de realidade. Eis algumas das conclusões a que chegam, por experiência, os colaboradores e admiradores do Sr. Freire. Aspas. Não há originalidade no que ele diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. Quem disse isso foi John Egerton, em 1973. Aspas. Não chegamos nem perto dos tais oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja o opressor. Vagueza, redundância, tautologias, repetições sem fim provocam o tédio e não a ação. Quem disse isso foi Rosanne Knudson, em 1971. Então ali o pessoal já estava percebendo, na prática, o resultado da pedagogia de Paulo Freire. Então, dessa maneira, o Paulo Freire constrói essa conexão entre uma atividade que seria meramente pedagógica até o exercício político em sala de aula. E eu acho que, inclusive, daí, é dessa ponte que ele constrói, que vem a grande fama e a grande aceitação do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele constrói essa estrada para dar legitimidade à politicagem que o educador progressista já queria fazer antes. Ele cria um álibi, ele cria um pretexto para você poder falar de política dentro da sala de aula. Esta dialética partia de um ponto fundamental: a alienação. Este aluno alienado é o aluno que carrega um hospedeiro burguês. E cabe ao professor retirar este hospedeiro, dar consciência para aquele aluno, independentemente da classe social desse aluno. O Paulo Freire introduz o conceito de consciência crítica, e essa palavra crítica vira uma moda. A partir daí você vai vendo as pessoas serem reputadas por inteligentes, gritando, reclamando de problemas políticos. O Adler diz claramente, a crítica é uma terceira etapa. A primeira etapa você tem uma visão panorâmica, você entende o quadro. A segunda etapa você analisa, você entende partes constituintes, detalhe por detalhe. Só numa terceira etapa você vai criticar. O Paulo Freire, ele vende a ilusão de que basta você entender que alguém te explora e começar a vociferar isso em público que você é inteligente. E aí você vê muita gente ficando crítica, sem ter entendido. Aspas. Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses próprios métodos. Bruce Boston.
Outros julgamentos do mesmo teor encontram-se na página de John Oliger, um dos muitos devotos desiludidos. Não há ali uma única crítica assinada por direitistas ou pessoas alheias às práticas de Paulo Freire, ou seja, não são opositores, né, ao Paulo Freire. Só julgamentos de quem concedeu anos de sua vida a seguir os ensinamentos da criatura. E viu com seus próprios olhos que a pedagogia do oprimido não passa, no fim das contas, de uma opressão da pedagogia. Ainda nesse tema de que o professor deve trabalhar a conscientização e deve ser o exemplo também dessa conscientização, Paulo Freire diz o seguinte: que podem pensar alunos sérios de um professor que, há 2 semestres, falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares e hoje, dizendo que não mudou, faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber do professor para o aluno? Vamos analisar. Primeiro ele fala assim: o que os alunos podem pensar de um professor que falava com ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares? Aí vamos parar aqui. O que o professor está fazendo em sala de aula falando sobre a necessidade de luta das classes populares? Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é o seguinte: é esse professor dizendo que nada mudou, agora faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber. Quer dizer, e agora está ensinando. olha assim, a inversão completa. Quer dizer, ele está criticando o professor que resolveu parar de falar de política e ensinar. Olavo de Carvalho continua aqui no seu artigo: não digo isso para criticar a nomeação póstuma desse personagem como patrono da educação nacional. Ao contrário, olha que interessante, aprovo e aplaudo calorosamente a medida. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu a um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. Quem poderia ser contra uma decisão tão coerente com as tradições pedagógicas do partido que nos governa? Sugiro até que a cerimônia de homenagem seja presidida pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho, e tenha como mestre de cerimônias o principal teórico do Partido dos Trabalhadores, Dr. Emir Sader, que escreveu Getúlio com LH. A não ser que prefiram chamar logo para alguma dessas funções a própria presidenta Dilma Rousseff, que não conseguia lembrar o título do livro que tanto havia impressionado na semana anterior, ou o ex-presidente Lula, que não lia livros porque lhe davam dor de cabeça. Então esse artigo aqui é de 2012 e ilustra muito bem e nos traz mais elementos. Você veja, o Paulo Freire, ele foi um dos fundadores do PT. Ele fala que ele esperou anos pela criação do PT, de que o PT é a realização, do que o Partido, né, dos Trabalhadores é a realização de um sonho antigo, né? Temos aí um vídeo várias críticas do presidente Bolsonaro dizendo: a educação paulo-freiriana não deu certo, nós vamos precisar mexer nisso, nós vamos precisar mudar isso. Esse documentário que eu citei aqui para vocês, do Brasil Paralelo, é algo extraordinário. Mostra com A mais B aquilo que eu estou tentando trazer nesse vídeo aqui. Na verdade, o que já é de entendimento de muitos. A educação brasileira foi politizada. Por ocasião da eleição, como que bichos saindo da toca, você vê manifestação de todo lado, dos professores, dos educadores, né? Claras manifestações, sabem que estão sendo filmados, estão cantando Lula livre, estão acusando alunos de serem fascistas, estão incentivando pautas claramente de esquerda, pautas petistas, como, por exemplo, a normalização do aborto. Eu disse normalização, não legalização,
porque você começa infundindo na cabeça dos nossos jovens que isso é normal, que é uma prática aceita. Como disse o Lula, agora ele está tentando negar, mas como disse o Lula em seu vídeo, se a madame pode, a pessoa pobre também tem que fazer. E não pode ter vergonha disso. São palavras do Lula, isso está em vídeo, minha gente. Né? Então, assim, a educação é algo que realmente me atrai, gosto do assunto. Né? Eu trabalhei na área da educação, iniciativa privada, por quase 30 anos aí, e realmente é algo que me interessa demais. Mas a gente precisa saber exatamente onde nós estamos, qual o nosso lugar no espaço com relação à educação, para que a gente possa, dali, remediar os nossos problemas e dar continuidade. Um vídeo breve, Deus abençoe a todos vocês. Esse livro aqui, inclusive, vai ficar na descrição. Aquela pessoa que, por acaso, aí não conheça a obra do Olavo de Carvalho, esse apanhado de artigos aqui, inclusive até deixei do lado aqui para mostrar, esse foi o anterior a esse, né? Todo reunido aqui, se não me engano, pelo Felipe Moura Brasil, sujeito até muito interessante, que eu não sei por onde anda, não sei o que foi que aconteceu, sempre foi muito elogiado pelo próprio Olavo de Carvalho, não sei o que foi feito dele, mas fica aqui a dica do livro, vai estar na descrição. Se você gostou e quer dar continuidade aí, acompanhando os meus próximos vídeos, peço que se inscreva no canal. Deus abençoe a todos nós. Paulo Freire foi secretário de Educação da Luísa Erundina. Seu grande maior legado é a coisa de que a esquerda mais tem vergonha em todo o Brasil: a aprovação automática. Quer dizer, mesmo que você não tenha aprendido nada, você sai da primeira série e vai para a segunda. Você sai da segunda e vai para a terceira. Assim você chega na oitava com conhecimento de primeira série e está sendo aprovado e sendo aprovado assim por diante.